A filha que rejeitou o pai e o arrependimento que curou gerações, Helena observou a caixa de papelão desgastada com uma mistura de apreensão e curiosidade. Estava sentada no chão do sótão da casa que pertencera à sua mãe, cercada por décadas de lembranças meticulosamente organizadas que agora precisava classificar, guardar ou descartar. Após a morte de Cecília há 2 semanas, essa tarefa solitária havia se tornado sua única companhia, uma distração necessária do luto. A caixa não tinha etiqueta, ao contrário de todas as outras que sua mãe havia rotulado com sua elegante caligrafia. Fotos de Helena, infância, cartões de aniversário, recordações da faculdade. Esta permanecia anônima, escondida, atrás de malas antigas no canto mais afastado do sótão. Por um momento, Helena considerou deixá-la para depois, mas algo, curiosidade talvez, ou intuição, a fez puxar a caixa para mais perto. Quando removeu a tampa, o conteúdo a surpreendeu. Não eram as habituais fotografias ou souvenirs que sua mãe colecionava. Em vez disso, encontrou uma pilha de envelopes amarelados, todos endereçados à sua mãe, todos com o mesmo remetente, Roberto Almeida. O nome de seu pai. Helena sentiu seu coração acelerar. Seu pai, o homem que ela não via há mais de 20 anos, desde seus 16 anos, quando decidira cortá-lo completamente de sua vida. O homem que, segundo sua própria convicção, adolescente, havia destruído sua família ao abandoná-las por outra mulher. O homem que ela se recusara a perdoar, apesar de seus repetidos pedidos por reconciliação. Com dedos trêmulos, Helena pegou o envelope que estava no topo. Estava aberto, como todos os outros. Sua mãe havia lido todas aquelas cartas. Cartas que Helena nunca soubera que existiam. A data no canto superior era de 15 anos atrás, pouco depois que Helena havia rejeitado o último pedido de reconciliação de seu pai. Hesitou antes de retirar a carta do envelope. Sentia-se como uma intrusa, violando a privacidade não apenas de sua mãe, mas também do homem que deliberadamente excluíra de sua vida. Mesmo assim, algo a impulsionava a ler. Talvez a percepção crescente de que havia partes da história que nunca conhecera. Querida Cecília. Começava a carta, a caligrafia forte e levemente inclinada instantaneamente reconhecível, mesmo após todos esses anos. Agradeço por me atualizar sobre Helena. Entendo e respeito sua decisão de não querer me ver. O dano que causei é imensurável, e talvez seja justo que eu viva com as consequências de minhas escolhas. Mas, por favor, continue me enviando notícias dela quando puder. Saber que está prosperando, mesmo à distância, traz-me mais conforto do que posso expressar. Queria que ela soubesse que nunca deixei de amá-la, nem por um dia. Que nunca foi minha intenção abandoná-la. Que o divórcio foi entre nós dois. Jamais entre um pai e sua filha. Mas entendo que palavras significam pouco quando as ações contradizem. Envio junto um cheque para o fundo universitário dela, como sempre. Sei que você disse que não é necessário, que sua situação financeira está estável, mas é o mínimo que posso fazer. Se ela não quiser usá-lo, por favor, reserve para seu futuro ou doe, como achar melhor. Com gratidão por sua gentileza, Roberto. Helena pousou a carta, um nó se formando em sua garganta. Fundo universitário? Sua mãe sempre lhe dissera que sua educação fora paga com economias familiares e uma bolsa parcial. Nunca mencionara contribuições de seu pai. Movida por uma curiosidade crescente, Helena abriu a próxima carta, datada de 6 meses depois. Cecília. A foto de formatura dela é magnífica. Mal posso acreditar que nossa menina é agora uma historiadora formada. Seu sorriso me lembra tanto você aos 20 anos. Aquela mesma determinação nos olhos, aquela mesma confiança. Ela claramente herdou o melhor de nós dois. Gostaria de enviar-lhe um presente de formatura. Sei que provavelmente recusará qualquer coisa vinda diretamente de mim. Então talvez você pudesse comprá-lo e dizer que é de sua parte? Algo que ela realmente deseje?
Às vezes me pergunto se algum dia terei a chance de dizer-lhe pessoalmente o quanto me orgulho dela. Mas talvez seja melhor assim. Minha ausência parece ter permitido que ela florescesse sem a sombra dos meus erros. Como sempre, minha gratidão por essas pequenas janelas para a vida dela. Roberto. Carta após. Carta revelava uma história que Helena nunca imaginara. Seu pai não havia desaparecido, como sempre presumira. Ele havia permanecido à margem de sua vida, observando de longe, contribuindo silenciosamente, respeitando relutantemente sua decisão de excluí-lo. E sua mãe? Sua mãe havia servido como uma ponte silenciosa entre eles, nunca traindo a confiança de nenhum dos lados. A viagem pós-graduação pela Europa que Helena atribuíra à generosidade inesperada de sua mãe, o depósito para seu primeiro apartamento, até mesmo presentes de aniversário que ela acreditava terem vindo exclusivamente de Cecília, tudo havia sido, pelo menos parcialmente, financiado por Roberto. E em nenhum momento sua mãe havia revelado a verdade, honrando tanto a rejeição de Helena quanto o desejo de seu pai de permanecer presente, mesmo que invisível. Quando Helena alcançou as cartas mais recentes, descobriu que seu pai havia acompanhado cada marco importante. Seu casamento com Eduardo 7 anos atrás. Helena percebeu agora por que sua mãe insistira tanto em uma fotografia específica do evento, aquela que capturava seu perfil completo no melhor ângulo. O nascimento de sua filha Sofia há 4 anos. Ele enviara um fundo de poupança para a educação da neta que nunca conhecera. Até mesmo sua promoção recente a professora titular de História na universidade. A última carta estava datada, de apenas 1 mês antes da morte de sua mãe. Minha querida Cecília. As notícias sobre sua saúde me devastaram. Queria poder estar ao seu lado, oferecer algum conforto, retribuir toda a bondade que você me mostrou ao longo destes anos difíceis. Nunca esquecerei que, apesar de toda a dor que causei, você encontrou em seu coração a capacidade de me tratar com dignidade, de me permitir essa conexão tênue com nossa filha. Os médicos me deram a mesma previsão sombria. O câncer se espalhou mais do que inicialmente pensavam, e as opções de tratamento são limitadas. Ironicamente, parece que deixaremos este mundo quase ao mesmo tempo, assim como uma vez entramos juntos na jornada da paternidade. Tenho pensado muito sobre o que acontecerá com estas cartas após sua partida. Parte de mim espera que Helena as encontre, que talvez vejam a luz do dia e contem uma história diferente daquela que ela construiu em sua mente. Outra parte teme o ressentimento adicional que essa descoberta poderia provocar. A sensação de que conspiramos pelas suas costas durante todos esses anos. Deixo essa decisão em suas mãos, como tantas outras ao longo do caminho. Você sempre teve mais sabedoria que eu. Com amor eterno e gratidão pela filha maravilhosa que criamos, você diretamente, eu à distância. Roberto. Helena deixou a carta cair em seu colo, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Seu pai estava doente, possivelmente morrendo, e ela havia desperdiçado décadas que poderiam ter sido de reconciliação, de compreensão, de perdão. Seu celular estava no bolso. Com dedos trêmulos, buscou o número que nunca havia apagado, embora nunca tivesse usado. Enquanto esperava, respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que a dominava. Alô? A voz no outro lado, da linha era frágil, mais envelhecida do que Helena lembrava, mas inconfundivelmente a dele. Pai? A palavra soou estranha em seus lábios, uma palavra que não pronunciava há mais de 20 anos. Sou eu, Helena. O silêncio que se seguiu foi carregado de todas as palavras não ditas ao longo de 2 décadas. Helena. A voz dele falhou, uma mistura de surpresa e emoção contida. Eu não esperava... Encontrei suas cartas. Ela interrompeu, as palavras saindo apressadas antes que perdesse a coragem. Todas elas. Pai, eu não sabia. Não sabia que você esteve presente a seu modo.
Não sabia sobre sua doença. Mamãe nunca me contou. Ela estava protegendo nós dois, respondeu ele suavemente, respeitando suas escolhas, e ainda assim me permitindo ser parte de sua vida, mesmo que você não soubesse. Helena fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente agora. Precisamos conversar, disse ela. Pessoalmente, se você quiser, se você ainda estiver disposto após todo esse tempo. Helena. A voz dele estava embargada pela emoção. Tenho esperado por esse momento há 20 anos. Onde quer que você esteja, chegarei até você. O Hospital San Rafael tinha corredores excessivamente iluminados que pareciam intensificar a atmosfera clínica e impessoal. Helena caminhava com passos hesitantes, seu marido Eduardo ao seu lado, a pequena Sofia segurando firmemente sua mão. O peso da caixa sob seu braço, agora cuidadosamente organizada, com cada carta em ordem cronológica, parecia crescer a cada passo. Quarto 305, murmurou Eduardo, consultando as indicações que um enfermeiro lhes dera na recepção. Deve ser aquele no final do corredor. Helena parou, subitamente paralisada pelo medo. E se fosse tarde demais? E se 20 anos de rejeição fossem um abismo grande demais para ser transposto em uma única visita? Quero conhecer o vovô, disse Sofia, seus 4 anos de idade trazendo a simplicidade e clareza que frequentemente escapa aos adultos. Mamãe, você disse que ele gosta de histórias como eu. Helena sorriu para a filha, encontrando coragem na inocência dela. Sim, querida, ele sempre adorou histórias. De fato, costumava me contar as melhores histórias antes de dormir. Esta era uma memória que Helena havia enterrado profundamente. As noites de Mintini, infância em que seu pai criava mundos fantásticos povoados por princesas aventureiras e dragões gentis, histórias que desafiavam os estereótipos muito antes de isso se tornar comum. De repente, percebeu quanto de sua própria paixão pela história, por narrativas do passado, havia sido moldado por esses momentos. Quando finalmente chegaram à porta, Helena respirou fundo e bateu levemente. Entre, veio a resposta, a voz fraca, mas expectante. O homem na cama de hospital era simultaneamente familiar e estranho. Os cabelos, antes negros como os dela, agora estavam completamente brancos e ralos. O rosto, outrora vigoroso, mostrava marcas profundas do tempo e da doença. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos intensos que ela herdara, permaneciam os mesmos, agora arregalados com uma mistura de surpresa e alegria ao vê-la. Helena, ele sussurrou, estendendo uma mão trêmula em sua direção. Você veio mesmo. Algo se quebrou dentro dela. Uma muralha meticulosamente construída, ao longo de décadas, feita de mágoa, incompreensão e orgulho juvenil. Em poucos passos, estava ao lado da cama, segurando a mão frágil de seu pai, as lágrimas fluindo livremente. Pai, foi tudo o que conseguiu dizer, a palavra carregando o peso de 20 anos de ausência. Roberto sorriu, seus próprios olhos marejados. Minha menina, disse ele suavemente, como você cresceu bonita, exatamente como imaginei que seria. Eduardo aproximou-se com Sofia, que observava a cena com a curiosidade natural de uma criança. Este é meu marido, Eduardo, apresentou Helena. E esta é nossa filha, Sofia, sua neta. Roberto voltou seu olhar para a menina, uma expressão de maravilha pura, iluminando seu rosto cansado. Sofia, repetiu ele, como se saboreasse o nome. Eu tenho visto fotos suas desde que você era um bebê. Sua avó me mostrava sempre. Você é meu outro vovô? Perguntou Sofia, aproximando-se da cama sem o menor receio. Mamãe disse que você conta histórias bonitas. Contava sim, respondeu Roberto com um sorriso trêmulo. E adoraria contar algumas para você, se sua mãe permitir. Helena assentiu, incapaz de falar através do nó em sua garganta. Eduardo gentilmente colocou uma cadeira próxima à cama para que Sofia pudesse sentar-se,
enquanto ele e Helena tomavam lugar do outro lado. Trouxe algo, disse Helena finalmente, colocando a caixa sobre a cama. As cartas. Todas elas. Eu li cada uma. Roberto olhou para a caixa, uma emoção complexa cruzando seu rosto. Então Cecília guardou todas, comentou ele, tocando os envelopes com reverência. Parte de mim esperava que ela as tivesse destruído após lê-las. Ela as guardou em um lugar especial, respondeu Helena. Acho que, a seu modo, ela sempre esperou que este dia chegasse. Um silêncio confortável caiu entre eles, preenchido apenas pelos sons suaves do hospital e a respiração superficial de Roberto. Sofia, absorta em examinar os vários equipamentos médicos no quarto, parecia alheia à intensidade emocional do momento. Pai, começou Helena, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Há tanto que não sei sobre você, sobre o que aconteceu, tantos anos perdidos. Queria entender tudo. Roberto fechou os olhos brevemente, como se reunisse força. Quando deixei você e sua mãe, começou ele, cometi o maior erro da minha vida. Não porque o casamento estava irremediavelmente quebrado. Talvez estivesse mesmo. Éramos jovens demais, imaturos demais para o compromisso que assumimos. Mas a forma como fiz, a dor que causei, as escolhas que fiz depois... Ele balançou a cabeça, arrependimento visível em cada gesto. Não há justificativa para ter deixado você sentir que a havia abandonado também. Mas você não abandonou, disse Helena suavemente. Não completamente. As cartas mostram isso. Cartas não são o mesmo que presença, respondeu ele. Deveriam ter sido apenas um complemento, não um substituto. Quando você decidiu que não queria mais me ver, após aquela última tentativa desastrada de reconciliação, eu respeitei sua escolha. Talvez tenha sido covardia da minha parte. Talvez eu devesse ter insistido mais, tentado mais duramente ultrapassar aquela muralha. Helena lembrou-se daquele último encontro, quando tinha 16 anos. A raiva adolescente alimentada por anos de mágoa, o ultimato que dera, ou ela ou nós, referindo-se à segunda esposa de seu pai. As palavras cruéis que proferira, juridicamente emancipada e convencida de sua própria retidão moral. Eu era uma adolescente magoada, admitiu. Ela não percebia o quanto era inflexível, o quanto era injusta ao impor aquela escolha impossível. Roberto sorriu tristemente. Você era uma menina protegendo seu coração partido, Helena. Nunca a culpei por isso. Se alguém tinha a responsabilidade de construir pontes, era eu. Sofia, cansada de sua exploração, voltou para perto deles. Vovô, você vai contar uma história agora? Helena e Roberto trocaram um olhar, um momento de compreensão mútua, um reconhecimento de que o tempo que lhes restava era precioso demais para ser gasto revivendo erros passados. Claro, pequena, respondeu ele, acomodando-se melhor contra os travesseiros. Que tal a história de uma princesa, guerreira que construiu um reino inteiro com as próprias mãos? Enquanto Roberto começava sua narrativa, sua voz fraca ganhando força com cada palavra, Helena observou o encantamento crescer no rosto de sua filha. Era como voltar no tempo, como se 20 anos de separação tivessem momentaneamente desaparecido e ela fosse novamente aquela menina sentada na beira da cama, absorta nas histórias mágicas de seu pai. Nas semanas que se seguiram, Helena dividiu seu tempo entre organizar o funeral de sua mãe e visitar seu pai no hospital. A cada visita, levava Sofia, que rapidamente desenvolveu um vínculo especial com o avô recém-descoberto. Eduardo frequentemente os acompanhava, estabelecendo sua própria conexão com Roberto através de conversas sobre literatura e filosofia. Os médicos haviam sido claros quanto ao prognóstico. Semanas, talvez um mês ou 2, não mais que isso. O câncer estava avançado demais para tratamentos efetivos. Mas em vez de se concentrar no tempo que não teriam, Helena decidiu valorizar cada momento disponível. Trouxe álbuns de fotografias, compartilhou histórias de sua vida adulta, preencheu pacientemente as lacunas de 2 décadas.
Roberto, por sua vez, respondeu a todas as perguntas que ela jamais tivera coragem de fazer, sobre o fim do casamento, sobre seus arrependimentos, sobre a vida que construíra depois. Sandra faleceu há 5 anos, contou ele, referindo-se à mulher por quem deixara o casamento, um nome que por tanto tempo Helena se recusara a pronunciar. Foi um casamento difícil, cheio de altos e baixos. Acho que ambos percebemos tarde demais que havíamos cometido um erro impulsivo. Vocês tiveram filhos? Perguntou Helena, percebendo subitamente que poderia ter meio-irmãos que nunca conhecera. Roberto balançou a cabeça. Sandra não podia ter filhos. Era algo que ela sabia antes de nos envolvermos, mas que não me contou até muito depois, quando o assunto se tornou inevitável. Foi um ponto de discórdia significativo entre nós. Helena absorveu a informação, percebendo quanto desconhecia sobre a vida do homem que durante tanto tempo vira apenas como o vilão de sua história pessoal. E depois dela, houve mais alguém? Alguns relacionamentos breves, respondeu ele com um pequeno sorriso. Nada que durasse. Acho que carreguei muita culpa, muitos arrependimentos para oferecer a alguém o que merecia. Em uma tarde particularmente difícil, após Roberto ter passado por uma rodada especialmente desgastante de tratamentos paliativos, Helena encontrou coragem para fazer a pergunta que assombrara seus pensamentos desde que encontrara as cartas. Por que você aceitou minha rejeição tão facilmente? Por que não lutou mais? Roberto, extraordinariamente lúcido apesar da medicação, olhou-a com uma intensidade que atravessou décadas de separação. Porque achei que merecia, respondeu ele simplesmente. Porque cada vez que via a dor em seus olhos, lembrava que fui eu quem a coloquei lá. Porque respeitei seu direito de estabelecer limites, mesmo quando esses limites me destroçavam. Helena segurou sua mão, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele fina. Eu gostaria que tivesse insistido, admitiu ela, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Gostaria que tivesse me mostrado que eu valia a luta. Você sempre valeu, Helena, respondeu ele, apertando fracamente sua mão. Cada pensamento, cada carta, cada contribuição silenciosa foi minha forma imperfeita de lutar. Deveria ter encontrado uma maneira melhor, deveria ter sido mais corajoso. Ele fez uma pausa, observando-a com intensidade. Mas olhe para você, agora, a mulher forte, realizada e extraordinária que se tornou mesmo sem minha presença direta. Talvez tenha sido exatamente como deveria ser. Helena balançou a cabeça, incapaz de aceitar essa visão resignada. Poderíamos ter tido tanto tempo juntos. Sofia poderia ter crescido conhecendo seu avô desde o início. E ainda assim, aqui estamos, respondeu ele com um sorriso surpreendentemente sereno. Imperfeitos, quebrados, mas juntos no final. Algumas histórias tomam caminhos inesperados, minha filha, mas o que importa é aonde chegam. Roberto Almeida faleceu em uma manhã de outono, exatamente 6 semanas após a reconciliação com sua filha. Helena estava ao seu lado, segurando sua mão, enquanto ele respirava pela última vez. Não houve palavras dramáticas de despedida. Eles já haviam dito tudo o que precisava ser dito nas semanas anteriores, aproveitando cada momento de lucidez que a doença permitia. O funeral, ao contrário do de Cecília que ocorrera apenas 1 mês antes, não foi um evento solitário e silencioso. Para surpresa de Helena, dezenas de pessoas compareceram. Ex-colegas de Roberto da universidade onde lecionara, história por 3 décadas, antigos alunos, vizinhos, amigos que ele fizera ao longo de uma vida que Helena desconhecia completamente. Seu pai era extraordinário, comentou, uma senhora idosa, apresentando-se como Matilde, colega de departamento. Sabia que ele estabeleceu um programa de bolsas para estudantes de comunidades carentes? Tudo anônimo, é claro. Roberto odiava reconhecimento público. Ele salvou minha carreira acadêmica, contou um homem de meia idade. Orientou minha tese quando todos os outros professores haviam desistido de mim. Dizia que segundas chances eram essenciais na vida. A cada nova história, um retrato mais completo se formava.
Não do pai ausente que Helena guardara em sua memória amarga, mas de um homem complexo, profundamente humano, que carregara arrependimentos e ainda assim tentara, a seu modo imperfeito, transformá-los em algo construtivo. Após o funeral, já em casa, Helena finalmente reuniu coragem para abrir o envelope que Roberto lhe entregara dias antes de falecer, pedindo que só o abrisse depois de sua partida. Dentro, encontrou não apenas uma carta, mas também um pequeno livro artesanal, cuidadosamente encadernado. Na capa, lia-se Histórias para Helena. Minha amada filha, começava a carta anexa. Se estiver lendo isto, significa que nosso tempo juntos, embora precioso, chegou ao fim. Não há palavras suficientes para expressar a gratidão que sinto por você ter encontrado em seu coração espaço para o perdão e para a reconciliação. Esses últimos dias têm sido o maior presente que poderia receber. O livro que acompanha esta carta contém todas as histórias que costumava contar para você antes de dormir, quando era pequena. Durante anos após nossa separação, continuei escrevendo-as, imaginando uma Helena crescendo, enfrentando novos desafios, fazendo novas descobertas. Era minha forma de manter viva nossa conexão, mesmo quando a distância entre nós parecia intransponível. Algumas dessas histórias foram escritas em momentos de profunda solidão, outras em raros momentos de esperança. Todas elas, no entanto, carregam o mesmo amor que sempre senti por você, mesmo nos anos mais sombrios. Não são apenas para você, Helena. São para Sofia e para os filhos que ela um dia poderá ter. São meu legado imperfeito, uma ponte entre o passado que não podemos mudar e um futuro que você ainda irá moldar. Se puder extrair alguma lição de nossa história complicada, que seja esta: o arrependimento, quando reconhecido honestamente, pode se tornar não apenas um fardo a carregar, mas uma luz a seguir. Meus erros me ensinaram sobre compaixão, perdão e a fragilidade preciosa dos laços que estabelecemos. Viva plenamente, minha filha. Ame generosamente. Perdoe aos outros e a si mesma, quando os erros inevitavelmente ocorrerem. E lembre-se que mesmo nas histórias mais quebradas, pode haver beleza e redenção. Eternamente seu, Pai. Helena folheou o pequeno livro com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente algumas das histórias de sua infância, descobrindo outras que nunca ouvira. A última página continha não uma história, mas um pedido simples. Continue a narrativa. Naquela noite, com Sofia aninhada em seus braços na hora de dormir, Helena abriu o livro na primeira página. Vovô escreveu isso para mim? Perguntou a menina, passando os dedos pelas ilustrações simples mas expressivas que Roberto havia incluído. Para nós duas, corrigiu Helena suavemente. E para os filhos que você talvez tenha um dia, para que a história continue. Enquanto lia a primeira narrativa, sobre uma princesa que construiu pontes entre reinos separados por um abismo aparentemente intransponível, Helena sentiu uma sensação de ciclo completo, de feridas começando a cicatrizar não apenas em seu próprio coração, mas através de gerações. O arrependimento de seu pai, transparente em cada página daquele livro, em cada carta que escrevera ao longo dos anos, não havia sido em vão. Transformara-se em algo maior, algo que transcendia sua relação quebrada e alcançava sua filha, e potencialmente as gerações futuras. Algumas histórias não terminam como começam. Algumas feridas precisam de décadas para cicatrizar completamente. Alguns arrependimentos, quando finalmente confrontados com honestidade e coragem, têm o poder não apenas de reconectar o que foi rompido, mas de criar novos caminhos que nunca teriam existido sem aquela ruptura inicial. E enquanto Sofia adormecia, ao som da voz de sua mãe, as palavras de Roberto fluindo através de gerações, Helena compreendeu que o verdadeiro legado de seu pai não estava no tempo que haviam perdido, mas na cura que, mesmo tardiamente, haviam encontrado juntos.